Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ler o 10º capítulo do livro As Primeiras 4 Estações. Antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, deixar o seu feedback para mim aqui embaixo. É ligar o microfone e começa a latição de cachorro no fundo, é uma loucura. Mas vamos lá, quero finalizar esse livro aqui com vocês. Faltam só mais 2 capítulos além desse, vamos até o capítulo 12, então bora lá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. Capítulo 10, Amor sacrificial. Nós sempre quisemos ter 2 filhos e algumas vezes até já falávamos num terceiro, mas esse era um plano para quando os bebês estivessem maiores. Afinal, queríamos primeiro nos acostumar completamente com a rotina de uma vida com 2 bebês, se é que isso é possível. Antes que os gêmeos completassem 9 meses, eu comecei a me perceber diferente. Estava sentindo um sono fora do normal e uma vontade enorme de comer carboidratos. Falei para o Rafa que eu poderia estar grávida e ele me disse que isso era psicológico, partindo do pressuposto de que se foram necessários vários exames, remédios, procedimentos médicos e uma cirurgia para que eu engravidasse da primeira vez, agora não seria diferente. Ainda assim, decidi fazer o teste e o resultado deu positivo. Foi uma grande surpresa. Engravidar de forma rápida e totalmente natural era algo muito novo para mim. Além do susto de naquele momento já ter 2 bebês com menos de 9 meses de idade. Após a descoberta dessa gravidez, eu fiquei por 3 dias em silêncio. Tentava fazer uma logística na minha cabeça de como seria cuidar de 3 bebês ao mesmo tempo. Confesso que me veio um sentimento de incapacidade enorme, junto com uma culpa por não ter saído pela casa gritando de alegria ao descobrir a gravidez. Me senti muito mal e até ingrata por estar reagindo de maneira diferente. Conversando com outras pessoas que engravidaram pela segunda vez quando seus bebês ainda tinham alguns meses de vida, percebi que as reações e sentimentos eram bem similares. Parece que quando engravidamos pela primeira vez, por não sabermos como vai ser, tudo que vem na nossa cabeça é um bebezinho fofo deitado em um berço. Já na segunda gravidez, é como se a parte racional do nosso cérebro estivesse sempre ativada e a gente só conseguisse calcular as horas de sono que sobrarão e a quantidade de fraldas a mais que serão necessárias. Eu não estava sozinha nesse mix de sentimentos. É claro que desejávamos muito esse novo bebê. Era um sonho saber que depois de tudo o que passamos, Deus havia nos agraciado com uma gestação rápida e natural. A vida é um presente. Entretanto, o meu coração estava mergulhado na realidade de já termos 2 bebês e na angústia de não saber se daríamos conta. O meu maior medo, na verdade, era uma vida tão sacrificial. Eu morei com meus pais durante toda a minha vida, até eu me casar aos 25 anos.
Mas foi só quando me tornei mãe, aos 30 anos de idade, que meus olhos se abriram para todo o sacrifício que eles tinham vivido. Eu ouvia de todos os lados que a gente passa a valorizar e admirar mais os nossos pais depois de ser mãe, mas eu achava que isso não aconteceria comigo, afinal eu já os valorizava bastante. Porém, ao me deparar com toda a demanda de uma casa com filhos, eu olhava para minha mãe e ficava imaginando ela vivendo aquela cena por mais de 25 anos. Além disso, a ajuda de minha mãe e da minha sogra nesses primeiros meses me fez perceber a força da maternidade. Eu olhava para elas cuidando dos bebês, muito dispostas a cozinhar e nos ajudar com a casa, e só conseguia pensar em como elas eram capazes de tudo isso. E não só como avós, como elas conseguiram lá no tempo delas cuidar dos filhos, trabalhar, seguir com a vida e ainda assim ter toda essa disposição hoje com os netos. Elas passavam a noite em claro com os nossos bebês para que a gente pudesse dormir mais um pouquinho e nos ajudavam com a casa enquanto eu mal conseguia ir ao banheiro, muito menos exercer várias funções da maternidade com excelência. Uma vez, ao conversar em uma rede social sobre isso, uma senhora me deu uma explicação interessante. Ela me disse que percebia que a nossa geração tinha uma experiência de maternidade diferente da geração dela. 30 anos atrás, as mulheres não possuíam tantas outras possibilidades além de serem mães, como propostas de trabalho e outras tantas programações fora de casa. O cuidado do lar e dos filhos em si já era um baita trabalho, e elas, desde pequenas, cresciam já sabendo que isso em algum momento aconteceria. Ela afirmou que conhece poucas mulheres da idade dela que passaram por uma crise ou um susto diante de tanta demanda. Conversando com minha mãe e minha sogra, eu percebi a mesma coisa. Por outro lado, se olharmos para a nossa geração de mães e para as próximas, podemos perceber que crescemos em um ambiente totalmente diferente. É como se o susto do sacrifício fosse uma crise da modernidade. Não se trata de menosprezar a vida que levamos hoje, como se lá atrás as mulheres fossem mais fortes. De maneira alguma, cada época carrega consigo seus desafios. Mas precisamos reconhecer que vivemos em um mundo em que uma vida de facilidades é hipervalorizada. Os diversos aplicativos estão aí para evitar ao máximo que saímos de casa para pagar uma conta, ou mesmo fazer uma compra. Podemos saber da vida das pessoas, mesmo que superficialmente, no conforto do nosso sofá, ao ver fotos e vídeos pela internet. Não precisamos nem ter o trabalho de discar um número ou mesmo de iniciar uma conversa para ouvir a voz de alguém. É só abrir as redes sociais. Quantas vezes pedimos uma comida pronta ao invés de passar tempo cortando, descascando e preparando o alimento? Quantas vezes trocamos um tempo de conversa e troca de olhares com quem amamos por horas em frente a uma tela assistindo a filmes e séries? É tudo tão mais cômodo e fácil. De repente vem um bebê. Esse pequeno ser humano exige de nós tempo, disponibilidade, dedicação e serviço. Tudo de melhor que podemos dar para os nossos filhos exige de nós sacrifício, seja uma comida saudável, preparada à mão, seja o fato de a gente sentar no chão com eles para interagir. Assim que ganhei os gêmeos, juntamente com a alegria imensa de tê-los em meus braços, eu senti sobre as minhas costas todo o peso dessa responsabilidade gigantesca. Não sei se foi por serem 2 bebês, mas foi assim que eu me senti. Lembro de me deitar na cama na primeira noite deles em casa, olhar para o Rafa com os olhos arregalados de medo e começar a chorar. Nossa vida havia mudado para sempre. Conforme os dias foram passando, os novos desafios chegaram. A amamentação, estabelecer uma rotina, a privação de sono,
entre muitas outras coisas, me fizeram perceber o quão sacrificial seria a nossa vida dali para frente. É claro que eu já experimentava uma vida de sacrifícios antes, dentro do casamento e em outras áreas também. Afinal, quem cresceu na comunidade da igreja sabe que sempre fomos ensinados e incentivados a nos doar uns pelos outros. Entretanto, para mim, nada se comparava à experiência de se doar 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelos próximos muitos anos. Por mais que eu sempre tenha sonhado em ser mãe e viver esse momento, tudo foi um choque. Conforme os meses se passavam, fui percebendo que o meu corpo e espírito estavam sendo moldados e, de certa forma, já estavam calejados. Afinal, se sacrificar diariamente é como alongar um músculo. Cada dia que passa e quanto mais você pratica, mais ele alonga. Maior fica o limite dele. O que parecia impossível vai se tornando suportável. Mais do que isso, passei a encontrar beleza nos pequenos sacrifícios de uma vida ordinária. Eu não estava perdendo meu tempo ao passar horas na cozinha fazendo a comida da semana dos bebês. Eu estava preparando o alimento que iria nutrir os seus corpinhos para que pudessem ter energia e crescer com saúde. Não era uma bobeira estar no tapete com eles, rodeada de brinquedos, cantando a mesma musiquinha pela 56ª vez. Eu estava assistindo de perto aqueles sorrisinhos banguelas se abrirem para mim ao repetir sons que os alegravam. Precisamos ter a consciência de que vivemos em um mundo em que as telas dos dispositivos móveis, cheias de novidade e notificações, são muito atraentes. Da mesma forma, as facilidades desse tempo tentam nos convencer de que a vida é melhor se vivermos para nós mesmos. Mas a vida real e simples, cheia de dedicação e sacrifício, é a vida que o Senhor tem para nós. Um dia, eu tive uma experiência que ilustrou essa dádiva do Senhor na minha vida. Diante da realidade de me doar tanto ao ter que cuidar de 2 bebês e da surpresa ao saber que viria um terceiro logo em seguida, pedi ao Senhor que mudasse a minha perspectiva. Fui dormir uma noite fazendo essa oração e na manhã seguinte acordei passando a mão na minha barriga. Me veio à mente a imagem dos 3 crescendo juntos e eu só consegui agradecer por essa grande aventura que enfrentaríamos. Eu sentia que a cada dia que passava, novas perspectivas adquiriam forma para mim. Que privilégio passar pela experiência única de cuidar de 3 bebês e poder vê-los crescendo juntos. Ficou muito claro para mim que esse novo olhar era a resposta daquela minha oração. O médico americano John Trainer diz: filhos não são uma distração do trabalho mais importante. Filhos são o trabalho mais importante. A nossa cultura moderna sempre vai incentivar o pensamento de que os filhos nos atrapalham de viver uma vida plena e realizada. Mas ao vivermos sendo guiados por esse tipo de pensamento, perdemos a chance de desfrutar da plenitude da vida em família que Deus planejou para nós. Filhos não nos atrapalham, eles nos moldam. Filhos não nos afastam de uma vida com propósito, eles são o propósito. O mais importante da experiência da maternidade foi que eu pude entender um pouco mais do amor sacrificial de Jesus por nós. Doar-se por inteiro, sem esperar nada em troca. Amar mesmo quando nossas expectativas não são correspondidas. Amar sem que o bebê nos obedeça como gostaríamos. É exatamente esse o amor de Cristo por nós. Como o pastor e teólogo Timothy Keller diz, ser amado sem ser conhecido é confortador, mas superficial. Ser conhecido e não ser amado é nosso maior medo. Mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus. E é disso que precisamos mais do que qualquer outra coisa.
Esse amor nos liberta da presunção, nos humilha a ponto de abandonarmos a hipocrisia e nos fortalece para qualquer dificuldade que a vida trouxer. Além do mais, percebi que esse amor da maternidade apenas se multiplica. Diferente da gestação dos gêmeos, quando fiquei grávida novamente, eu já entendi o amor que sentia por este novo bebê. É um amor que vai além de qualquer fantasia ou idealização romântica. Amor que ama de verdade. Esse bebê não era a realização de um sonho que vinha acompanhado de pensamentos vagos do que seria a maternidade. Eu já conhecia a maternidade e seus desafios, e por isso, verdadeiramente amava ser mãe. Dessa forma, meu terceiro filho não vinha bagunçar o que estávamos tentando organizar. Ele vinha para somar o propósito de Deus nas nossas vidas como família. Jesus nos diz que há maior felicidade em dar do que receber. Passei a experimentar todos os dias um amor que nunca havia dado, só recebido. Aprender a amar mais como Jesus nos ama é um privilégio, mas não deixa de ser sacrificial. Podemos nos sentir felizes, cansadas, mais responsáveis e mais fortes depois de tanto nos doarmos. E isso não é romantizar o cansaço, até porque sacrifício não é uma idealização. Sacrifício é amor. Em um mundo egoísta e viciado em só alimentar os próprios prazeres, se entregar ao sacrifício da criação de filhos pode ser revolucionário. Que missão! Estamos juntos nessa. Que lindo esse capítulo, gente. Continuando, temos aqui as dicas da Fê. Hora do tédio. É muito comum falar aos pais sobre a importância dos estímulos para os bebês. Musiquinhas, brinquedos coloridos com várias funções e diversas outras atividades. É verdade que os estímulos têm um papel importante no desenvolvimento infantil. Porém, pouco se fala sobre a importância de ensinar a criança a lidar com o silêncio e o tédio. Desde pequeno, dê a seu bebê a chance de brincar com apenas um brinquedo por algum momento, ou então deite com ele na grama e lhe mostre o céu e as árvores. Escutem juntos o barulho do vento e desfrutem apenas da contemplação. Esses momentos ajudarão o bebê a ser criativo em como passar o tempo e brincar com qualquer coisa, além de um dia lhe dar a autonomia de curtir a sua própria companhia. Em um mundo tão acelerado e cheio de atividades, o tédio é um presente que podemos dar aos nossos filhos. Ensinando a dormir no berço. Descobrimos essa técnica quando os bebês estavam com 7 meses. Nós nos sentíamos seguros para ensinar e eles aptos para aprender. Ela consiste em ensinar gradativamente o seu bebê a dormir fora do colo no sono noturno, para que quando ele acordar de madrugada não estranhe o berço e o fato de já não estar mais no colo. Considere uma escala de 0 a 10, sendo 0 o bebê estando completamente acordado e 10 o bebê estando completamente dormindo. Serão 10 dias em que você colocará o bebê no berço depois de ele mamar e antes de ir para o sono noturno. No primeiro dia, você o colocará no berço na nota 9 de acordado. No segundo dia, na nota 8. E assim sucessivamente. Por exemplo, no dia 5, você estará colocando o bebê na nota 5, ou seja, ele estará meio dormindo, meio acordado. Se ao colocá-lo no berço e o bebê chorar, você pode pegá-lo novamente no colo e ajudá-lo a voltar à nota que ele estava, para depois colocá-lo no berço novamente. A ideia é você chegar no 10º dia colocando o bebê completamente acordado no berço e ele dormir a partir dali. Nesse processo, pode ser que o bebê acorde ao ser colocado no berço, comece a brincar, fazer barulhinhos e até mesmo levantar. A gente sempre ficava ali ao lado, dando tapinhas no bumbum ou cantarolando sem pegá-lo no colo. Com o passar dos dias, fomos tirando essas pequenas intervenções
e percebendo que eles estavam conseguindo pegar no sono sozinhos. Além disso, percebemos que uma das maiores dificuldades que os nossos bebês tinham em voltar a dormir sozinhos era que sempre os manuseávamos durante a noite. Colocávamos a chupeta com qualquer resmungo ou mexíamos neles. Quando começamos a dar um tempinho para eles chorarem antes de atendê-los, percebemos que eles mesmos voltavam a dormir sem precisar da nossa intervenção. E aqui encerramos o verão e na próxima leitura entraremos no outono, que vai de 10 a 12 meses. O próximo será o capítulo 11. E aí, me contem o que vocês acharam desse capítulo. Eu achei bem valioso porque nos faz refletir sobre a grandiosidade que é realmente a maternidade, a paternidade, o se doar pelo filho, né? Eu tinha muito essa visão de que eu ia deixar de viver a vida, ou que eu ia deixar de me dedicar às minhas coisas, mas a realidade é que a gente vai ter muito mais força e garra para correr atrás do que realmente importa, né? Para dar uma vida melhor para eles, para conquistar uma qualidade de vida, né? Enfim. Então, hoje, por exemplo, a gente já pensa em ter um plano de saúde, já estamos fechando, coisa que a gente, assim, nunca ligou. Mas com uma criança é essencial, né? Assim como o tempo de qualidade, que é a minha linguagem do amor. Ou se doar ali ao brincar, a tirar um tempinho para curtir essa fase tão gostosa que passa tão rápido, né? Então, tudo vai do jeitinho que a gente enxerga, né? E eu acho que ela trouxe, assim, uma visão muito valiosa sobre enxergar de uma forma diferente esses momentos que para algumas pessoas são vistos de forma a atrapalhar a vida e para outras são vistos de outra forma, como quem realmente enxerga o quão incrível é cada um desses momentos, né? Então, eu gostei muito desse capítulo, acho que foi um dos meus favoritos. Eu vou querer reler ele depois, lá na frente, quando for necessário, né? Quando eu estiver passando por essa fase. Eu quero reler alguns desses capítulos, né? Quando eu estiver vivendo cada uma dessas temporadas, né? E esse capítulo é algo assim que realmente me pegou bastante. Eu até já comprei livrinho para ler para ela. Quero muito cantar para ela também, dançar com ela, enfim, interagir ao máximo que eu conseguir, aproveitar cada segundo dessa fase que vai passar assim voando.